Voltamos com as nossas lives de quarta-feira, nosso papo de mãe TDAH, e hoje a gente vai voltar, para nossa live com um projeto muito legal que a gente já fez em 2 edições e agora a gente vai começar a terceira edição, que é o nosso Clube do Livro TDAH. E é muito bom retomar esse projeto porque foi um sucesso o primeiro que a gente fez, foi um sucesso o segundo, e agora a gente vai trazer aqui a terceira edição do Clube do Livro TDAH, de um jeitinho um pouquinho diferente, porque a gente vai trazer aqui toda a leitura do livro, toda a dinâmica do Clube do Livro, apenas aqui no Instagram. Nas nossas lives semanais, nosso Papo de Mãe TDAH, que acontece toda quarta-feira, 18 horas, e também nas postagens que eu vou fazer aqui no Instagram durante a semana, tá? Nas outras edições a gente tinha um grupo, lá no grupo a gente tinha ali uma troca, mas eu entendi que nesse momento seria importante, a gente abrir para mais pessoas, porque quando a gente faz aqui no Instagram, outras pessoas acabam participando também. Então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Mãe TDAH, que acontece toda quarta-feira às 18 horas. A gente passou aí umas semaninhas sem ter o nosso encontro, eu já estava morrendo de saudade de vocês, mas estamos retomando e trazendo aqui o nosso Clube do Livro TDAH, onde a gente vai ler juntas esse livrinho aqui, ó, que é Como Lidar com Mentes a Mil por Hora, que é do Dr. Clay Blitz, ok? Dr. Clay Blitz, que é um médico, infelizmente nos deixou esse ano, faleceu, mas é um médico que é uma referência, para quem estuda sobre neurodesenvolvimento, para quem estuda sobre TDAH, sobre autismo, em especial o TDAH. Então, vale a pena a gente estudar esse livro. É um livro que eu indico para os pais, para as famílias dos meus pacientes com TDAH, para famílias que vêm conversar comigo pedindo orientação, pedindo indicação de livro. Então, eu sempre recomendo esse livro porque ele tem uma linguagem super fácil, porque é um livro que foi escrito para pais, então tem uma linguagem acessível, com informações de qualidade, informações baseado em ciência, baseado nas pesquisas científicas. Então eu acho que vale muito a pena. Esse livro a gente vai ler juntas até dezembro, antes do Natal, prometo. Mas a gente vai ficar com esse livro até dezembro porque ele tem muito conteúdo, ele vai falar tudo sobre o TDAH. Tanto da parte da suspeita, tanto da parte do diagnóstico, quanto da parte do tratamento. Então, eu acho que tem assunto aí para muitas lives, Mas a gente vai trazer aqui no nosso encontro toda quarta-feira. Até dezembro a gente consegue fechar o livro, tá bom? Se você não tem o livro, o livro ele tem um valor até bastante acessível para se você quiser adquirir, mas se você não tem o livro, não tem como comprar agora, não tem problema. Você pode participar com a gente, porque toda quarta-feira, 18 horas, eu vou estar aqui. A gente tem um cronograma, de leitura, então se você não viu ainda, tem uma postagem, logo que você entra no meu feed aqui do Instagram, tem uma postagem com o cronograma das nossas lives. E cada semana a gente vai falar sobre um capítulo, e eu vou trazer aqui o resumo do capítulo e também algumas informações complementares sobre o tema daquele capítulo daquela semana, tá bom? Então vamos lá. Oi, Karina. Karina falou que o livro é excelente. Tudo bem, Karina. A Camille disse que o livro dela chega amanhã. Que bom, tenho certeza que você vai gostar, porque realmente é um livro muito, muito bom. Vale a pena. Vale a pena o investimento. Não é um investimento caro, mas ainda que fosse, vale a pena, porque ele traz informações bem relevantes, tá? Então, o livro, gente, eu vou só mostrar aqui para vocês. Ele tem 12 capítulos, tá? Aqui tem os capítulos. Ele tem 12 capítulos e tem a introdução. Além dos 12 capítulos, tem a introdução. Hoje a gente vai falar sobre a introdução e o capítulo 1, tá? Por que a gente vai falar sobre a introdução e o capítulo 1? Porque eles se complementam. Na verdade, eles falam basicamente sobre a mesma coisa. Ok? Então, tem a introdução do livro e depois no capítulo 1 ele vai falar um pouquinho mais sobre o que ele abordou na introdução. Então, lembrando, como é um clube do livro, a gente vai focar no tema daquele capítulo daquela semana, tudo bem? Então, se você
for ler o livro, né, junto comigo, que eu tô relendo esse livro agora, né, pra gente poder montar as lives, montar os conteúdos para vocês. Se você for ler o livro seguindo o cronograma, né, das lives, então a live daquela semana, de hoje, por exemplo, é a introdução do capítulo 1. A live da semana que vem já é o capítulo 2. E assim a gente vai seguir até dezembro, tá? Então a gente vai falar sobre a parte da suspeita, a gente vai falar sobre o diagnóstico, a gente vai falar sobre o cérebro TDAH, a gente vai falar do que fazer depois do diagnóstico, a gente vai falar de tratamento, padrão ouro, vai falar sobre inclusão na escola, TDAH em adultos, direitos da criança e do jovem com TDAH, a gente vai falar sobre tudo isso, mas cada semana é um tema diferente, tá bom? Não vamos atropelar, senão a gente acaba se perdendo aqui nas informações. E hoje, como a gente vai falar sobre a introdução e o capítulo 1, a gente vai falar de um modo geral, né? Porque o Dr. Clay, e é tão legal a gente falar sobre, começar, né, o Clube do Livro do Dr. Clay justamente no Dia do Médico, né? Acho que é uma homenagem muito bonita que a gente pode estar fazendo aí para esse médico tão especial que infelizmente nos deixou, mas que também deixou um legado, né? Deixou muitos ensinamentos pra gente. Então, o Dr. Clay, ele começa na introdução e no primeiro capítulo, né, falando um pouquinho sobre o TDAH como um transtorno que, de fato, é um transtorno que existe. Não é um transtorno inventado, não é um transtorno que foi inventado pela mídia ou foi inventado pela indústria farmacêutica, como muitos dizem, né? Ele traz o TDAH como realmente TDAH é um transtorno que existe, é um transtorno que afeta uma porção, uma parcela significativa da população, que traz muitos prejuízos para a vida da criança, do adolescente, do adulto, e que, infelizmente, pela desinformação, pelos mitos, né, pelas fake news, mitos e desinformação que vão sendo propagadas, né, nas redes sociais, nas mídias, pela falha, num déficit também na formação dos profissionais que atendem crianças, adolescentes, né, também acabam ocasionando muitos prejuízos para a vida dessas pessoas, para suas famílias, e também acaba gerando uma série de outros problemas e também acaba gerando um atraso muito grande no diagnóstico e até mesmo no tratamento, tá? Então, esse capítulo inicial, né, a introdução, e o capítulo 1 vai falar sobre isso, tá? Então, a nossa primeira aula aqui, né, nossa primeira leitura aqui, nossa primeira live do Clube do Livro, vai falar sobre, né, TDAH, o que será que há de errado, né? O que há de errado com o meu filho, né? Com nossos filhos, com a criança. A gente tá focando aqui em criança, mas é a mesma abordagem quando a gente fala de adolescente, quando a gente fala de adultos, ok? Então, eu vou fazer um apanhado. Se você já leu o livro, quiser contribuir aqui, né, colocando a sua visão, a sua interpretação, o que você achou importante do livro, fique à vontade. Aqui é o nosso papo, né? É um papo, troca. Quem está acostumado a acompanhar as lives comigo sabe que eu gosto de estar conversando, trocando, respondendo vocês, interagindo. Se você não leu o livro, mas está acompanhando aqui, vai ser um conteúdo super acessível. Pode colocar também a sua experiência. Eu tenho certeza que você que é mãe de TDAH, você que tem, né, ou tem TDAH, ou tem alguém na sua família com TDAH, vai se identificar muito com algumas das histórias, algumas das situações que vão ser citadas aqui na live, tá bom? Então fique à vontade. Lembrando, né, toda a parte de diagnóstico, como é que é feito, sintomas, parte de tratamento, tudo isso, gente, a gente vai falar, só que a gente vai falar nas lives seguintes, né, dentro do cronograma de lives que a gente vai ter. Tá bom? Senão a gente se perde dentro da leitura do livro, tá? E como é um livro que a gente está lendo, a gente está construindo um raciocínio e construindo uma aprendizagem. Cada live, ela é independente uma da outra,
Mas, ao mesmo tempo, cada live complementa a outra. Então, se você acompanhar, né, essa série de lives aqui, você vai conseguir construir um conhecimento importantíssimo. E eu vou dizer para vocês, no final dessa série de lives, né, no final da leitura desse livro, se você vai ler ele fisicamente ou vai acompanhar o livro, né, através das lives, eu tenho certeza, eu afirmo categoricamente, que você vai sair no final dessas lives sabendo sobre TDAH num nível acima do que a grande maioria das pessoas, da população e até de alguns profissionais, infelizmente, sabem sobre TDAH. Isso eu afirmo porque, infelizmente, o TDAH, né, é um transtorno muito falado, né, ultimamente, é o transtorno mais estudado, né, o transtorno que atinge a infância, um dos mais estudados do mundo e no Brasil também, mas ao mesmo tempo a gente tem muita desinformação, a gente tem muita gente que lida com TDAH com achismo e não com embasamento científico, ok? Então, bora lá, né? Porque falar de TDAH é o que a gente mais faz aqui nesse canal. Acho que a gente só faz isso, falar de TDAH. Então, vamos lá. Primeiro, o livro começa trazendo, né, que o TDAH é sim um transtorno. Ao contrário do que algumas pessoas, né, afirmam que o TDAH não existe, que o TDAH é uma invenção, que isso é fruto do excesso de telas, que isso é falta de limite. A gente tem um grupo de pessoas, né, e não é um grupo de pessoas pequeno, e não só no Brasil, que infelizmente pensam dessa forma. Mas o Dr. Clay, ele traz logo no início, né, uma afirmação de que TDAH é sim um transtorno reconhecido pela comunidade científica nacional e internacional. Quando a gente, né, quando ele fala aqui que algumas pessoas dizem que o TDAH não existe, que o TDAH é fruto, né, da indústria farmacêutica, para querer vender remédio, ou que o TDAH é algo que foi inventado agora na modernidade, quando ele traz isso, ele traz não só dizendo que a população leiga, né, a população em geral, pensa dessa forma, mas infelizmente alguns médicos, psicólogos, alguns profissionais da área da saúde e da educação também acreditam nisso. E isso, gente, é muito sério, porque o TDAH, a gente vai falar sobre isso na semana que vem, mas eu já vou dar um spoiler, né, do capítulo 2. O TDAH é um transtorno que ele já existe há muitos anos. Já se tem na literatura, né? Quem é minha aluna do curso TDAH infantil, né? E do curso de formação de treinamento de pais, teve aula sobre isso e sabe que o TDAH é um transtorno que já vem sendo descrito na literatura científica desde o século XVIII, desde 1700 e alguma coisa. É muito antigo. É claro que com esse nome que a gente conhece, né, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, esse nome não é um nome muito antigo. Esse nome é um nome que foi criado agora no século XX, tá? Nós estamos no século XXI. Mas foi criado agora no século XX, ok. Mas o transtorno em si não é um transtorno novo. Ele já vem sendo pesquisado há muito tempo, né, sendo estudado, e cada época que ele ia sendo estudado, aprendido, conhecido, isso ia se tornando, né, o TDAH um transtorno mais conhecido da comunidade científica e aceito pela comunidade científica como ele é hoje, ok? Se a gente pegar tanto o Código Internacional de Doenças, que é o CID, que é um documento, né, internacional onde todos os profissionais da saúde têm como referência ali nos códigos de todas as doenças que existem no mundo. E se a gente pega o DSM-5, né, que é o Manual Estatístico de Transtornos Mentais, que também é um documento de conhecimento, né, no Brasil e no mundo também, o TDAH está lá presente, tá? Tá lá presente, descrito, com seus critérios diagnósticos, com tudo bonitinho. Então, o Dr. Clay traz no livro, né, essa chamada de atenção
para essas informações que não são informações verídicas sobre o TDAH. Então, no início, ele já traz que o TDAH é sim um transtorno. É um transtorno que atinge, né, dentro da estatística, né? É um transtorno que atinge cerca de 7,2% das crianças com TDAH. E eu tô trazendo, gente, esse dado atualizado, tá? Porque quando o Dr. Clay fez o livro, que foi, se eu não me engano, foi em 2021, a gente ainda não tinha a atualização do DSM-5-TR, que veio com a atualização também desses dados estatísticos, tá? Então, eu tô trazendo já a atualização. Então, o que a estatística aponta, né, é que o TDAH atinge cerca de 7,2% das crianças do mundo. Se a gente for pensar em Brasil, porque quando a gente pensa 7,2% de 100, a gente acha que é pouco, né? Mas quando a gente transforma esse número de crianças, gente, é muito alto. Pensa, se você tem um grupo de crianças, uma sala de aula, por exemplo, de 20 a 25 crianças, pelo menos uma tem TDAH. Então, assim, é um transtorno que atinge uma população grande, né? Então, ele traz isso já no início, e ele vai dizer o seguinte, que 7,2% das crianças do mundo têm TDAH, mas que muitas dessas crianças, ou muitas das pessoas que têm TDAH, elas não foram diagnosticadas. Isso é tão verdade que a gente sabe que hoje está tendo, né, muito diagnóstico de adultos com TDAH. E por que está tendo diagnóstico de adulto com TDAH? Porque esses adultos, quando eram crianças, não foram diagnosticados. Por uma série de motivos, mas não foram diagnosticados. Então, quantos adultos a gente tem hoje com TDAH, buscando, né, tratamento, buscando diagnóstico, identificando que tem TDAH porque foram buscar um tratamento para o filho e que não tinham sido diagnosticados antes, né? Não tiveram tratamento a vida inteira, acumularam ao longo da vida uma série de prejuízos, né? Fora outros que nunca vão ter o diagnóstico, vão passar a vida adulta também sem ter o diagnóstico. Então a gente tem dois problemas. A gente tem o problema dos subdiagnósticos, que é pessoas que realmente têm o TDAH que não estão sendo diagnosticadas, ou pelo menos não estão sendo diagnosticadas na idade que deveria, né? E a gente tem um outro lado, que são os diagnósticos equivocados. O que são os diagnósticos equivocados? Pessoas que não têm TDAH e que estão recebendo diagnóstico de TDAH. Então, a gente tem dois problemas para lidar quando a gente fala de TDAH, quando a gente fala de mitos, quando a gente fala de desinformação, quando a gente fala de formação de profissionais que não estão aptos a identificar e diagnosticar o TDAH. Porque tudo isso pode gerar um atraso no diagnóstico, pode gerar uma falta de diagnóstico quando deveria ter, para que aquela pessoa tenha acesso ao tratamento, e também pode gerar diagnósticos equivocados, ok? Então, a discussão, né, e a importância, ele traz, né, por que ele escreveu esse livro? Justamente para que essa informação de qualidade, essa informação que traz, né, que é de qualidade, que é embasada em ciência, que traz, né, conhecimento para as famílias, para as pessoas, para os profissionais também, chegue a maior número de pessoas possível, ok? Eu, por exemplo, né, eu agradeço muito o Dr. Clay Britz, porque eu, quando comecei a trabalhar com psicologia, o meu foco, né, até porque eu sou psicopedagoga também, era mais os transtornos de aprendizagem. Então eu trabalhava muito, eu recebia muito paciente para avaliação e tratamento de dislexia e descalculia. E quando eu comecei, né, a entrar nesse mundo do TDAH, né, quem me acompanha aqui mais tempo sabe que eu tenho uma sobrinha com TDAH, que é quase uma filha para mim. Então a gente passou por toda essa jornada que a gente vai falar aqui, né, ao longo desse Clube do Livro. A gente passou, né, e passa ainda, porque ela ainda tem TDAH. Mas quando eu comecei a estudar sobre isso, o primeiro curso de TDAH que eu fiz foi o curso do Dr. Clay.
foi o primeiro contato assim, mais aprofundado sobre TDAH, e muito do que eu estudei naquele curso, né, lá em 2018, se eu não me engano, que foi o curso que eu fiz com ele, muito do que eu estudei ali, eu aplico até hoje. É claro que algumas informações foram atualizadas pelo tempo, né, mas eu aplico, né, e até hoje, porque realmente foi um curso de muita qualidade. Ele transformou aquilo tudo, né, nesse livro aqui que chegou nas mãos, está chegando nas mãos das famílias para trazer informação. E a gente sabe que a informação, que o conhecimento, ele não só é libertador, mas ele também possibilita que a gente faça escolhas mais assertivas, escolhas mais conscientes, né? Que a gente busque os nossos direitos e tudo mais. Então, o livro traz, né, essa afirmação de que o TDAH realmente existe, é um transtorno, atinge 7,2% das crianças no mundo. E, infelizmente, muitas dessas crianças não são diagnosticadas, não foram diagnosticadas ainda. E que esse TDAH, ele tem algumas características. E aí ele traz uma definição, lá na página 20, ele traz uma definição que envolve alguns itens desses que eu vou falar aqui, tá? Porque a gente vai ter uma live depois que a gente vai falar do cérebro TDAH, a gente vai explicar um pouco mais sobre o que é o TDAH. Mas ele traz já uma definição onde ele diz que o TDAH é uma alteração, né, um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o que é um transtorno do neurodesenvolvimento? É um transtorno que se inicia já nos primeiros anos de vida. Ele altera o curso do desenvolvimento esperado daquela criança, tá? TDAH também, ele está relacionado a uma excessiva dificuldade de iniciar e manter e direcionar a atenção nas atividades do dia a dia. Então, ele é um transtorno relacionado a uma dificuldade no seu autocontrole de iniciar, manter e terminar uma tarefa no dia a dia, principalmente quando a gente está falando de tarefas, de atividades que envolve sequência, passo a passo, que são atividades chatas, monótonas, repetitivas, são atividades que ele não vê sentido, não tem interesse e motivação para realizar, e atividades que exigem daquela criança, daquela pessoa, um esforço mental mais prolongado. Então, iniciar, se manter produtivo, com qualidade, né? Uma produtividade com qualidade, e terminar uma tarefa para o TDAH é muito difícil. Principalmente nessas atividades que eu expliquei para vocês aqui, tá? Aquelas atividades que eles gostam, que eles têm motivação, que eles têm prazer em fazer, eles conseguem manter a atenção, conseguem ter um bom engajamento, tá? Mas aquelas outras atividades do dia a dia, que são muitas, que a gente sabe, muitas das atividades que a gente realiza, são atividades que a gente tem que fazer porque tem que fazer, e não porque a gente gosta, porque a gente quer, né? Justamente essas atividades, eles têm mais dificuldade de engajamento e começar realizar, né, se manter engajado e terminar a atividade que começou. E o TDAH, por ele ser um transtorno do neurodesenvolvimento, ele também traz alguns atrasos, algumas dificuldades em outras áreas do desenvolvimento. Não só a área de controle de impulso, não só a área de controle, né, de movimento, como a hiperatividade, não só na área da atenção, mas também nas habilidades motoras, na autorregulação cognitiva e também emocional, na linguagem, na capacidade adaptativa daquela pessoa e na interação social, que são outras características, a gente fala características secundárias do TDAH, né? Por quê? Porque o TDAH, além dos sintomas que a gente chama de sintomas de base, sintomas primários, sintomas principais, ele tem também, ele traz também dificuldades em outras áreas que acaba tornando o transtorno ainda mais complexo, ok? E quando a gente fala de TDAH, a gente está falando de um cérebro que é igual ao de todo mundo no sentido físico. Ele não tem um problema estrutural, um problema físico, como se fosse uma lesão, né? Ele tem um problema no funcionamento desse cérebro, tá? O funcionamento desse cérebro é que
justifica o TDAH. E aí é que vem muito desse discurso, né, de que o TDAH não existe. Por quê? Porque não existe nenhum exame, né, nenhuma tomografia, nenhuma ressonância, nenhum exame de sangue, nenhum exame que a gente pode fazer para detectar o TDAH. Não existe, né? Diferente de diabetes, por exemplo, que você vai lá, faz um exame de sangue, se der o valor acima de X, é diabetes. Se der abaixo de X, não é diabetes. No TDAH não existe isso. Não existe um exame que detecte o TDAH. A criança com TDAH, você olha para ela e você, pela fisionomia dela, você não diz que ela tem TDAH. Né? Diferente de quem tem síndrome de Down, por exemplo, que a gente olha e tem os traços, né, da síndrome e a gente identifica que aquela pessoa tem síndrome de Down. Mas no TDAH não. TDAH não tem cara, TDAH não tem exame que detecte. Então, muitas pessoas acham que TDAH não existe por causa disso. Porque não há um exame que detecte, né? E aí, essa desinformação, esses mitos, né? Essas falas que vão sendo propagadas pela internet, pelas redes sociais e também entre as pessoas, elas acabam gerando muitos problemas. Muitos problemas. Eu já atendi, vou dar 2 exemplos para vocês. E aí de profissionais, tá? Primeiro, já atendi um paciente que chegou para mim. O TDAH, ele tinha, além do TDAH, ele tinha um outro transtorno, mas ele tinha o TDAH. E precisava da medicação, era claro ali, né? Tanto é que depois de um tempo, eu consegui, né, conversar com a família, e conscientizar a família da importância da medicação, e aí o médico prescreveu e eles começaram a dar, e o resultado foi positivo. Mas essa família chegou para mim com a seguinte fala: que não adiantava falar de remédio, que eles não iam dar o remédio pro filho, porque o médico tinha passado o remédio para ele e o psicólogo que atendia ele antes disse que não era para dar, porque esse remédio fazia mal, porque o TDAH não existia, isso era coisa de indústria farmacêutica para vender remédio. Essa foi a fala do psicólogo para um pai e uma mãe de um pré-adolescente quase, né? Na época ele tinha 10 anos, com TDAH num nível alto, que precisava da medicação e que estava tendo uma série de prejuízos por conta da família ter ficado com medo de dar medicação para o filho. E aí, quando ele veio para mim, que eu comecei a trabalhar, eu comecei a fazer orientação de pais, comecei a trazer, né, a explicação do que é a medicação, da necessidade, do quanto a medicação, como a medicação atua no cérebro e tudo mais, a família começou a se sentir segura e começou a entender a importância da medicação. E aí sim, né, aceitou depois o que o médico prescreveu. Isso foi um caso da tamanha desinformação, né, e desserviço que um profissional. Um outro caso é de um outro, aí já um neuropediatra, que eu encaminhei, eu fiz avaliação de TDAH de uma menina que eu acompanho já há bastante tempo. Pensa numa criança que tem um TDAH clássico. E aí eu fiz a avaliação, fechei, né, ali minha hipótese diagnóstica do TDAH, fiz um relatório bonitinho, encaminhei pro neuropediatra fechar a avaliação, porque eu gosto que o médico, né, participe do processo e feche a avaliação. E a mãe foi com a criança lá. E aí quando chegou lá, o médico não quis olhar meu relatório, falou que aquilo ali não servia de nada, falando com essa fala mesmo, tá, gente? E falou o seguinte pra mãe, perguntou como é que era a criança, ela falou que ela era assim, assado. E, gente, eu vou dizer pra vocês, em menos de 10 minutos, a mãe disse pra mim que foi 5 minutos. Ele perguntou se ela tinha problema na escola, e a mãe falou que não, que na escola ela ia bem, tinha nota boa. E aí o médico falou que ela não tinha TDAH porque ela não tinha problema na escola. Então, assim, tamanha falta de noção do que é o TDAH, né? Então, assim, é bem complicado. É claro que a gente não tá aqui para falar mal de profissional nenhum, longe de mim, até porque eu também cometo erros e também já cometi muitos no início de carreira, né? Que a gente ainda não tem muita formação,
muita experiência, mas eu tô trazendo aqui um conteúdo que está no livro, escrito por um médico renomado na área, e que não só está sendo falado por ele. Muitas pesquisas validam essas informações que ele colocou no livro, e assim como as informações, né, alguns exemplos que eu estou dando para vocês, também são validados por pesquisas, né, de vários profissionais em relação à formação dos profissionais da área da saúde, da educação no Brasil, né, sobre TDAH, e no mundo todo, não só no Brasil também, mas no mundo também. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, né, porque eu sei que tem algumas psicólogas, psicopedagogas que me acompanham aqui, que estão aqui na live, que vão assistir esse vídeo depois. Nós temos uma responsabilidade muito grande, né, quando a gente recebe uma família de TDAH, de acolher essa família, de ouvir essa família e de fazer, né, de oferecer para essa família o atendimento de qualidade, o melhor que a gente pode dar. Claro que nem sempre a gente vai dar o melhor do mundo, né, porque nem existe o melhor do mundo, porque a gente cada um está numa fase do seu desenvolvimento profissional, nem todo mundo tem conhecimento aprofundado sobre as coisas, isso tudo bem. Mas a gente precisa estar sempre baseado em ciência, sempre baseado em respaldo científico, né? Porque nós somos uma profissão que precisa trazer para as famílias aquilo de mais, que tem maior validade, tanto no diagnóstico quanto no tratamento do TDAH. A gente precisa ter cuidado com as coisas que a gente fala, né? Então, você que é mãe de TDAH, né, que já passou pelo processo de busca do diagnóstico, ou se você está passando por esse processo, assim como eu também passei junto com a minha sobrinha, né, que eu falei para vocês, de tentar entender, e agora? Para que caminho eu vou? Qual profissional eu procuro? Será que é TDAH mesmo ou não é? Tá, mas esse profissional aqui, ele fez o atendimento X comigo, será que esse atendimento foi legal? Ele deu um diagnóstico, ele fez uma consulta só e deu um diagnóstico. Ou ele pediu o exame X, será que isso está certo? Ou a psicopedagoga foi lá e fez o atendimento com meu filho e deu o diagnóstico de TDAH, tá certo isso? Então, essas dúvidas, ou então a gente vai no médico, paga um dinheirão de consulta, vai no psicólogo, paga um dinheirão de avaliação neuropsicológica e no final ninguém consegue explicar pra gente o que está acontecendo, né? Como eu falei, assim como vocês passam e passaram por isso, eu também passei. E foi justamente por isso que eu me especializei em TDAH e tô aqui, né, há muito tempo, desde antes da pandemia, eu tô falando sobre TDAH por conta disso, porque nós cansamos de ir a profissionais que não conseguiam detectar o TDAH da minha sobrinha, e estava claríssimo, claríssimo. E eu vou dizer para vocês, no final das contas, quem detectou mesmo e que deu o diagnóstico de TDAH da minha sobrinha fui eu. Claro que eu não dei o laudo, né, porque nem seria ético, né, ela como minha sobrinha e quase filha, eu fechar um diagnóstico, mas no final, assim, a avaliação praticamente foi feita por mim, porque todos os profissionais que atenderam pediam um exame, pediam avaliações neuropsicológicas, pediam isso, pediam aquilo outro, mas ninguém fechava o diagnóstico, ninguém chegava para minha irmã e explicava para ela o que estava acontecendo, ninguém chegava para ela e explicava o que é o TDAH, ninguém chegava para ela e explicava qual é o tratamento que ela precisava fazer, como que a minha irmã precisava lidar, né, com a minha sobrinha. Ninguém fez isso, né? E não foi um médico, dois médicos, um psicólogo, dois psicólogos, foram vários. Então nós, desde pequena, a gente percebendo algumas coisas, buscando profissionais, e ela só foi conseguir ter um diagnóstico, e assim mesmo, não feito no papel, assim, laudado, né, um diagnóstico de boca, com 13 anos de idade, quando ela já estava acumulando uma série de prejuízos, né? Ó, a Rosângela colocou, meu neto foi diagnosticado TDAH recentemente. E eu não sei, Rosângela, se você passou por essas dificuldades, né? De encontrar um profissional de qualidade, de entender como é que é feito esse diagnóstico, de entender o que é o TDAH, se alguém te explicou, né? Porque muitas vezes não é assim. E a gente precisa acolher as famílias. As famílias já chegam muito sensíveis, né? Muito
sem saber o que fazer, precisando que alguém escute, precisando que alguém acolha, precisando que alguém oriente, né? Porque estão perdidas no processo. E cabe a nós, né, fazer esse trabalho, tá? E aí o Dr. Clay aqui no início do livro, ele chama atenção para isso. Não é possível, né, que a gente encontre, se a gente encontra uma mãe, né, um vizinho, um primo que não sabe o que é TDAH, que não entende o que é TDAH, que acha que TDAH não existe, tudo bem, são pessoas leigas, né? Mas encontrar um profissional da área da saúde, da área da educação que não saiba, isso acontece muito, mas é inadmissível, né? E a gente entende isso por quê? Porque na formação, tanto dos profissionais da saúde, quanto dos profissionais da educação, não tem na faculdade conteúdos que vão ensinar a identificar e a lidar com casos de TDAH, nem na escola, nem na área da saúde, né? Ó, Rosângela, falando que a psicóloga e a psicopedagoga, né, é mais fraquinha também, tiveram dificuldade, então assim, é difícil. A gente, como eu falei, né, a gente, quando eu comecei a estudar TDAH, que eu comecei a atender, não quer dizer que eu sabia o tanto que eu sei hoje. Claro que não, né? Provavelmente eu falei bobagem, eu, né, cometi alguns erros, óbvio, e continuo ainda cometendo alguns, óbvio, né? Mas a gente precisa entender que é um transtorno que a gente tem que se especializar, a gente não dá. Por mais que você não trabalhe diretamente com TDAH, se você atende criança e adolescente, você precisa conhecer sobre TDAH de uma forma um pouco mais aprofundada. Não dá pra gente conhecer sobre TDAH só de ouvir falar. Nós precisamos nos aprofundar um pouco mais, porque vai chegar no seu consultório. Mesmo que você não atenda, que você encaminhe para outra pessoa atender, mas você vai precisar lidar com ela ali, identificar, até para fazer um encaminhamento, ok? Então, o TDAH, ele é um transtorno, né? Como eu falei, reconhecido pela comunidade científica. Olha, ele cita até uma coisa que eu acho interessante, né? Que o TDAH é um transtorno que possui um quadro de pesquisas, né, de consolidação das evidências de que ele existe de fato, né, de que ele traz prejuízos para a vida das pessoas, tão mais sólida do que as evidências de hipertensão arterial e diabetes. Quer dizer, as evidências científicas, as pesquisas científicas sobre a existência do TDAH são mais concretas, são mais sólidas, são mais robustas do que as pesquisas e as evidências que falam sobre hipertensão arterial e diabetes, que são duas condições médicas que ninguém discute que existe, né? Então, é um transtorno que não é um transtorno que surgiu do nada. Ele vem sendo estudado há muitos e muitos anos. Eu até falo que em alguns séculos atrás, e vem sendo estudado, vem sendo consolidado essas evidências de que ele existe, né? E não só que ele existe, mas de como a gente identifica e como a gente lida com esse transtorno, tá? E a falta de conhecimento, ele traz prejuízos para a vida da pessoa e também para a sua família, né? As pessoas que convivem com ela, tá? E a gente tem, eu fiz um mapeamento com várias mães de TDAH, eu tenho um grupo do WhatsApp só para mães de TDAH, um grupo gratuito. Então, se você é mãe de TDAH e não está no meu grupo do WhatsApp, depois no final da live, corre lá no link da minha bio aqui do Instagram, tem um linkzinho para você entrar no grupo do WhatsApp, tá? É um grupo gratuito para mães de TDAH. Tenho esse grupo e de vez em quando eu coloco lá uma pesquisa e várias mães já responderam. E o que eu identifiquei nessa pesquisa? É que um dos sentimentos que as mães mais têm em relação ao filho com TDAH, na verdade são dois. Uma, elas se sentem perdidas, e o outro se sentem culpadas. A culpa vem muito dessa dificuldade que os pais têm em lidar com essa criança no dia a dia. Então, muitas vezes essa culpa vem pela desinformação, muitas vezes não, ela vem pela desinformação, ela vem pela falta de conhecimento. Por quê?
Porque quando alguém fala para essa mãe que a criança é desse jeito, que a criança faz aquilo porque ela não dá limite, ou que a criança ela tá assim porque enfim, porque os pais são separados, ou porque a criança tem excesso de eletrônicos. Se a gente sabe que o TDAH não é causado por nada disso, a gente não vai ter culpa. Porque eu não vou me sentir culpada quando alguém diz que eu não dou limite pro meu filho. É claro que eu posso também não estar dando limite pro meu filho, porque às vezes acontece. E isso está agravando o TDAH, né? Agravando os sintomas, mas não vai causar o TDAH, ok? Na introdução do livro, o Dr. Clay fala bastante sobre a questão da culpa, tanto em relação à família quanto em relação aos professores. Exatamente, fala muito sobre isso, né? Então ele fala o seguinte, que os pais de crianças com TDAH têm um nível de estresse maior do que os pais de crianças com asma. Gente, criança com asma, os pais vivem em alerta, porque ficam sempre preocupados se a criança pode ter uma crise e pode até vir a morrer. Agora, você imagina que os pais de TDAH têm um nível de estresse maior do que pais de crianças com asma. Porque o nível de vigilância, de monitoramento, de estresse que as famílias vivenciam não é alta, né? Tem uma outra pesquisa que eu vi que comparava, né, os pais de crianças com TDAH e TEA, né, e autismo, com o nível de cortisol, né, que é o hormônio do estresse. O nível de cortisol no sangue de pais de crianças com TDAH e autismo era tão alto quanto o de um combatente, né, um ex-combatente do exército que foi na guerra. Então, assim, é altíssimo, né? Na página 35, vou pegar aqui para ler para vocês, fala o seguinte, ó. É bem aqui na página 35, tá? Quantas pessoas ainda acham que determinadas limitações, falhas frequentes, perdas constantes de objetos ou esquecimento de compromissos são puramente culpa de suas decisões ou vontade? A gente tá falando de culpa dos pais, né? Mas a gente também tem a questão da culpa que a própria criança começa a sentir, porque muitas pessoas acreditam, né? Professores, pais, muita gente acredita que o fato daquelas crianças, daquelas pessoas terem falhas frequentes na execução de tarefas, esquecimentos, perdas de objeto, que é relaxamento, que é preguiça, né? Que elas não se esforçaram o suficiente, que elas são malandras, porque para jogar e para ver televisão e para brincar, né? É tudo normal, mas para fazer dever de casa é uma malandragem só. Então, muitas pessoas ainda acreditam, e vou falar para vocês, eu converso muito com famílias de TDAH, muito, muito, muito. Que eu lido muito com famílias de TDAH e só atendo pacientes com TDAH, crianças com TDAH. E eu recebo muitas famílias que mesmo o filho já tendo o diagnóstico com TDAH, mesmo o filho, os pais já entendendo que o filho tem TDAH, ainda acreditam que é preguiça, que a criança não se esforça, que tem malandragem ali no meio. Mesmo a criança já com diagnóstico, mesmo os pais já sabendo que tem TDAH. Então, os professores acham que é malandragem, a criança está com um laudo lá na escola. Ainda assim, né, as pessoas culpabilizam a criança de que ela que não se esforçou, né? E isso, essa culpa que vem de fora para dentro, começa a ser internalizada pela criança. E ela começa a se culpar e a acreditar que realmente ela não se esforçou, que realmente ela é preguiçosa, que realmente ela é malandra. E isso vai gerando um senso de identidade nessa criança, que vai atingir diretamente na sua autoestima, tá?
Dr. Clay fez uma descrição dele mesmo quando criança que é emocionante na página 22. Isso aí. O Dr. Clay, que eu nem falei, né? Dr. Clay, ele é um médico, né? Era um médico, ele faleceu. E ele tinha TDAH, né? E um profissional, assim, de excelência. E quando ele era criança, a gente vai até, nos 2 últimos capítulos, a gente vai falar muito sobre ele, né? Ele fala assim, como que um TDAH que tinha tanta dificuldade na infância, que era tão, né, mal visto e tal, conseguiu chegar a ser médico, né? A fazer mestrado, doutorado, ter livros escritos, né? Artigos internacionais. Então, é possível ter sucesso tendo TDAH? Sim, é possível. Só que isso só é possível com intervenção, com tratamento, com estratégias eficientes. Não é negando o TDAH, não é fingindo que nada está acontecendo ou deixando o tempo passar que vai melhorar. Não. O TDAH é um transtorno crônico. Ele vai se tornando crônico ao longo do tempo. E é o que ele traz aqui. Logo depois, né, dessa citação, ele vai trazer os prejuízos que o TDAH traz para a vida da pessoa, tá? Meu neto não tem dificuldade na escola, apesar de ser muito distraído e hiperativo, é muito inteligente, isso aí. Às vezes a inteligência, ela acaba compensando, né, a dificuldade que a criança tem de ter atenção, né, de conseguir sentar, prestar atenção, porque ela aprende rápido, ela capta rápido as coisas, né? Então, olha só, ele vai começar então a descrever os prejuízos do TDAH. Então, se eu tenho, né, uma criança, uma pessoa com TDAH, ela não é diagnosticada ou ela não fez o tratamento, não faz o tratamento adequado por conta de falta de informação, por conta da desinformação, por conta de informação errada, por conta de preconceito, de uma série de questões. Isso acaba gerando prejuízos para a vida dessa criança e também para as pessoas que convivem com ela. E aí o livro vai começar a descrever, né, que a grande maioria dos casos de TDAH chega à fase adulta com prejuízos significativos, com prejuízos externos, né, relacionados ao ambiente que ela vive, mas também com prejuízos internos. Um dos principais prejuízos internos é a baixa autoestima, que vai impactar na vida dessa pessoa e trazer problemas, por exemplo, de desenvolvimento de depressão, de transtorno de ansiedade, uma série de outros transtornos que podem surgir decorrente dessa baixa autoestima. Além desses prejuízos internos, a gente tem uma série de prejuízos externos que podem acontecer com uma pessoa que passou a vida sem um diagnóstico ou sem um tratamento do TDAH. E hoje a gente vê muitas pessoas chegando na vida adulta com esses prejuízos, tá? O que a gente deseja é que essa geração agora, né, essas crianças de agora, não tenham o mesmo destino, vamos dizer assim, né? Não tenham o mesmo curso de vida. Que essas crianças de hoje, que estão tendo diagnóstico, que estão procurando, né, os profissionais, que estão passando por tratamentos de TDAH, tenham acesso a tratamentos de qualidade para que cheguem na vida adulta sem esses prejuízos significativos, ok? Então, olha alguns desses prejuízos, existem outros. Se você pesquisar, né, sobre índice de prejuízos que o TDAH traz na vida da pessoa, você vai ver um monte, tá? Mas o livro cita alguns. Aumento no índice de desemprego, acidentes, comportamento criminoso, problemas com a justiça, pagamentos recorrentes de honorários. Isso tudo foram feitas pesquisas, tá? Adultos com TDAH que não tiveram diagnóstico na infância ou que não tiveram tratamento adequado tem maior chance de ter tudo isso que eu tô falando e mais outras coisas que não tá aqui. Penas de prisão, outros tipos de sentença, envolvimento com drogas lícitas e ilícitas, né? Crises que culminam em separação conjugal. Então, o índice de desemprego, de envolvimento com drogas, de comportamento de risco,
de divórcio no TDAH chega a ser 3 vezes mais do que numa pessoa que não tem TDAH. Então, gente, é sério. Não dá pra gente ficar, né? Vamos usar aquele jargão, né? Em pleno século XXI, achando que TDAH não existe, que é coisa de criança, que vai passar com o tempo, porque não passa com o tempo. Se realmente for TDAH e ele não for tratado, a tendência é se tornar cada vez mais crônico, os prejuízos se tornarem cada vez maiores, tá? E qual é a função do tratamento do TDAH? É você eliminar alguns prejuízos e prevenir o surgimento de outros, ok? Ou até mesmo minimizar o impacto de alguns prejuízos que já existem na vida daquela pessoa, tá? E aí ele vai dizer o seguinte, que profissionais não qualificados, que a falta de informação para a população também, né, informação de qualidade, ele traz um atraso no diagnóstico, ausência do TDAH em programas oficiais do Ministério da Educação e da Saúde, né? Então a gente vê hoje o Ministério da Educação, eu sou tanto da área da saúde, né, que sou psicóloga, trabalho, né, clínica, sou psicopedagoga, mas eu também sou orientadora pedagógica, eu sou pedagoga, trabalho em escola. Então eu conheço esses dois mundos, né? Então, se você for olhar os programas, né, tanto do Ministério da Educação quanto do Ministério da Saúde, não tem programas específicos para TDAH, né? Inexistência de políticas públicas específicas. Isso eu estou falando de um âmbito geral, um âmbito nacional. Pode ser que na sua cidade, especificamente na sua cidade, tenha uma política pública para TDAH? Pode ser, mas é uma coisa muito pontual aí, específica da sua cidade. Mas em termos de Brasil, a gente não tem políticas públicas específicas para TDAH, né? Falta de campanha de conscientização e também pouca oferta de tratamento. E quando tem essa oferta, não é um tratamento de qualidade, tá? Oi, Ana Paula, tudo bem com você? Saudade! Conheci uma família que tem uma criança com TDAH, eles estão muito perdidos. Ana Paula, passa meu arroba para ela aqui do Instagram, para ela me seguir, que aqui tem informações para dar um direcionamento para onde elas vão, né, caminhar, tá bom? Tem um grupo de WhatsApp também para mães de TDAH que ela pode entrar. É um grupo muito bom, não é aquele grupo, sabe aquele grupo chato de bom dia, boa tarde, boa noite? Não tem isso lá nesse grupo. É um grupo realmente de troca, de informações de qualidade, onde eu tô ali mediando toda a conversa e trazendo esclarecimentos e informações lá no grupo, tá bom? Então pode passar, o link do grupo tá aqui no meu Instagram, no link da bio. Você clica no link da bio, embaixo da minha foto, tem um linkzinho que direciona pro grupo do WhatsApp, tá? Então vamos lá. E aí, essa falta de informação que eu falei, né, dos próprios cursos, das faculdades que não tem, né, que não tem ali campanhas de conscientização, política pública, né, muitos pais perguntam, o SUS dá medicação de TDAH? Gente, de um modo geral, não, mas tem cidades que sim. Tem municípios que sim, tem municípios que não, tem estados que sim, tem estados que não, que depende da legislação municipal, da legislação estadual, tá? Então tem municípios que estão mais avançados, outros menos, mas se a gente for falar de Brasil, a gente não tem. Dentro do SUS, né? Inclusive ano passado foi até tirado do rol, né? Da lista de medicações para ser distribuída gratuitamente pelo SUS no Brasil, foi retirado a medicação de TDAH, né? E o livro também vai trazer, no finalzinho do capítulo 1, né, um subtítulo lá do Campanha do Contra, né, de um grupo de pessoas, tanto profissionais quanto, enfim, que fazem campanha contra o TDAH, né, que diz que o TDAH não é TDAH, que o TDAH não existe, que TDAH é porque querem medicar as crianças, porque querem vender remédio, que TDAH é problema de falta de limite, que os pais não dão limite, que o TDAH é problema de muita tela, que o TDAH problema na escola é porque os professores não sabem dar aula, porque as turmas estão cheias, por causa da metodologia. Gente,
tudo isso que eu falei impacta no TDAH? Claro. Uma família que não tem uma rotina estruturada, que não sabe, né, colocar regras e limites, que estuda numa escola que a metodologia é ruim, que tem muito aluno na sala, que o professor não tem muita qualidade, né, que não sabe lidar com essa criança, que essa criança usa muita tela durante o dia, tudo isso intensifica os sintomas do TDAH, mas nada disso causa o TDAH. E nada disso substitui. A criança pode ter TDAH e ter tudo isso, pode ter TDAH e também viver numa família estruturada, com regras e limites bem definidos, que não usa muita tela. E ter TDAH mesmo assim. Nunca não ter usado tela e ainda assim ter TDAH. Ok? Então, esse grupo aí da campanha do Contra, né, que fizeram manifestações, que fazem, né, usam as redes sociais, usam a mídia para disseminar informações equivocadas, né, para trazer, né, confusão aí, né, desinformação para a população, ele existe de fato. Tanto é que nós tivemos, né, 2021, em novembro, final de novembro de 2021, nós tivemos a lei do TDAH aprovada no Brasil. Essa lei ficou mais de 10 anos rodando em Brasília, né, lá na Câmara e no Senado, para ser aprovada, porque um grupo de pessoas era contra, fazia campanha contra. Toda vez que a lei ia ser aprovada, eles criavam um caso com alguma coisa e aí a lei saía da pauta. E a lei entrava com uma situação ali que precisava ser investigada, corrigida, mudada, enfim. Foi uma luta enorme de pessoas, né, que tem TDAH, que tem filhos com TDAH, que realmente sabe que o TDAH existe, que lutaram para que essa lei fosse aprovada no Brasil. Mas a lei ela é muito nova, né? Ela foi aprovada no finalzinho de novembro, último dia de novembro, né? 30 de novembro de 2021. Ela existe, ela está valendo, mas poucas pessoas conhecem. Ela traz os direitos da criança e o adolescente com TDAH, tanto na área escolar quanto na área da saúde. Mas é uma lei que pouca gente fala, pouca gente sabe que existe e que ainda não foi regulamentada, tá? Ela ainda não foi, porque assim, toda lei, ela garante direitos, mas ela precisa de regulamentação, ela precisa de políticas públicas que vão tornar essa lei viável de ser implementada. E a gente ainda não tem isso, ok? Rosângela, tem vários direitos ali, tá? Vou fazer só um resumo. Tem o direito à educação de qualidade, que inclui as medidas necessárias para que essa criança seja incluída de fato na escola, aprenda, tenha uma educação de qualidade. Tem direito a um diagnóstico precoce, um tratamento na área da saúde, né? É só o resumo, porque a lei, ela é curtinha, ela garante o direito, mas ela precisa ser esmiuçada nas resoluções que vão regulamentar essa lei, tá bom? Mas traz o direito. Eu tenho uma live aqui no Instagram, tem um vídeo lá no YouTube, meu canal do YouTube é Juliana Deodato, tá? Tem uma que fala sobre a lei, aí eu explico passo a passo. E a gente vai ter também o capítulo do livro, deixa eu falar aqui pra você. Capítulo 8, Inclusão na Escola. A gente vai falar sobre essa lei. E capítulo 10, Direitos da Criança e do Jovem com TDAH. A gente também vai falar sobre essa lei nesses 2 capítulos quando a gente chegar na nossa live, tá bom? E esses 2 capítulos, então, a introdução e o capítulo 1, fecha trazendo, né, a reflexão, não só de que o TDAH existe, de que muitas pessoas não estão tendo diagnóstico ou não estão tendo acesso ao tratamento e por conta disso estão tendo muitos prejuízos na sua vida pessoal e também na família, nas pessoas que convivem com ela, e que isso é consequência de
de um país que não tem políticas públicas, né, para pessoas com TDAH, de faculdades que na formação dos profissionais da educação e da saúde não abordam o diagnóstico e o tratamento do TDAH, de falsas informações, mitos e desinformação, informações erradas que circulam nas redes sociais. Tudo isso acaba gerando uma dificuldade maior de acesso ao diagnóstico e o tratamento, né? E a gente precisa lutar contra isso. E a gente está aqui justamente, né, trazendo o livro do Dr. Clay. Mais uma vez a gente está lendo esse livro aqui. Vamos lê-los juntos até dezembro. Cada semana a gente vai falar de um capítulo para trazer informação de qualidade, informação de verdade para vocês. Então divulguem essas lives, divulguem o cronograma, convide mais pessoas, convide mães de crianças com TDAH, mães de crianças que não têm TDAH, professores, a psicóloga que você conhece, psicopedagoga, traz todo mundo para cá, tá? Eu não sou a detentora do saber, claro que não, né? Tô trazendo aqui um parceiro com conhecimento também para juntar aqui, se juntar conosco. Mas juntos a gente vai trazer aquilo que as pesquisas indicam como informação de qualidade, informação verdadeira, tá? Então, esses 2 capítulos, eles terminam falando o seguinte, que o TDAH não tratado, né, todas essas dificuldades, todos os prejuízos que o TDAH traz para a vida da criança, do adolescente, do adulto e da sua família, levam a uma diminuição no tempo destinado à convivência familiar, aos momentos felizes que essa criança, de prazer que essa criança tem, né, no ambiente harmonioso da família, e também para a própria qualidade de vida dessa pessoa que tem TDAH e da sua família. Quantas famílias eu já atendi, quantas mães eu já conversei que me diziam que vivem estressadas, que têm medo de olhar o celular e ver uma mensagem da escola, que tem medo quando a escola chama para ir à escola, porque sabe que vai vir problema, que vai trabalhar e não tem desejo de voltar para casa no final do dia, que não quer voltar para casa porque sabe que vai ser um estresse, que vai ser uma confusão, que sabe, dá graças a Deus quando a criança está na escola, porque pelo menos tem um momento de sossego. E isso, gente, não estou falando de mães e pais que não gostam dos filhos, não. São mães e pais que amam seus filhos, mas que estão tão estressados, estão vivendo um ambiente tão caótico, que não sabem mais o que fazer e que um momento de respiro, eles precisam de um momento de respiro, né? Que são famílias que evitam viajar, que evitam ir a lugares públicos, que evitam ir a eventos sociais, porque a criança pode ter uma crise, porque a criança pode fazer uma bobagem, porque a criança pode arrumar uma confusão, eles podem passar vergonha, né? Que tem uma criança que volta e meia se envolve em um comportamento de risco. Então essas famílias são as famílias de TDAH que ainda não tomaram, sabe, as rédeas da situação na mão. São essas famílias que a gente precisa cuidar. E que muitas vezes são as famílias que não têm a informação de qualidade. Gente, a informação dentro do tratamento do TDAH, a gente chama de psicoeducação. Psicoeducação é quando a gente traz para as pessoas as informações de qualidade que vai não só fazê-la entender o que é o TDAH, como também entender como ela lida com aquela pessoa que tem TDAH. Né? Então a psicoeducação, que nada mais é do que trazer conhecimento para aquela pessoa, é um elemento chave do tratamento do TDAH. Não é o único, óbvio, né? Mas é uma ferramenta, uma estratégia, um elemento importantíssimo, indispensável dentro do tratamento do TDAH. Só para vocês terem uma noção do poder da informação, do poder do conhecimento. Tá? Agora, todo esse panorama, né, que assusta as famílias, que uma mãe, né, que às vezes não me conhece, não me acompanha muito, que ainda não sabe, assim, poxa, eu tô vivenciando tudo isso, tô vivendo esse ambiente caótico, tô vivendo todas as dificuldades que você falou.
E você ainda disse que pode piorar, prejuízo pode aumentar, o TDAH é crônico. Muitas famílias estão vivenciando o quê? Uma expectativa negativa em relação à criança. Que foi uma das coisas que a pesquisa que eu falei que eu fiz com as mães apontou. A maioria das mães TDAH me disse que o maior medo delas é que o filho não tenha sucesso na vida. E eu vou dizer para vocês, nós podemos prevenir e modificar o curso desses acontecimentos. Porque o TDAH é o transtorno da infância que é o transtorno mais tratável do mundo. É o transtorno que tem melhor resposta ao tratamento, dentro de todos os transtornos que a gente conhece da infância. Então, nós podemos sim prevenir prejuízos e modificar o curso e reverter essas expectativas negativas em relação à criança. Mesmo que você esteja vivendo aí o caos. Sabe por quê? Porque a gente tem um tratamento baseado em evidência que mostra que pessoas que passam por esse tratamento são beneficiadas a curto, a médio e longo prazo. E aí o livro ele vai trazendo todo esse percurso, toda essa jornada, que eu chamo a jornada do TDAH, que vai desde a suspeita, quando a gente começa a suspeitar que tem alguma coisa ali, né, que a gente não sabe o que é, passa pelo diagnóstico, né, e vai até o tratamento. Isabel Lobato, estou vivendo o caos. Isabel, você e muitas famílias. Mas ó, saiba que tudo isso é o início do processo, tá? É o início do processo. Mas você não precisa ficar nesse lugar sempre, tá bom? 2 vezes, 2 filhos com TOD. TOD é complexo, mas ó, eu vou dizer pra você. Eu citei, não sei se você estava no início, quando eu citei o exemplo de... Não, foi agora. Agora. Foi nem no início, não, foi agora. Acho que você já estava. Que eu falei, sabe mães que não querem voltar para casa? Preferem ficar no trabalho? Isso é uma fala de algumas mães, eu já ouvi algumas mães falando isso, mas tem uma mãe especial, uma família que eu acompanho, que o filho tem TDAH e TOD. E era o caos. E uma das falas, tanto da mãe quanto do pai, era que eles não queriam voltar para casa. Eles chegaram a falar isso pro filho, de tão desesperado que eles estavam. Porque toda vez que eles chegavam em casa no final do dia, era o caos, toda noite. Então, essa mãe e esse pai, quando buscaram, né, o tratamento, primeiro o diagnóstico, depois o tratamento, eles... Sabe quando você não tem expectativa de que vai mudar? Sabe quando você fala assim, é assim, eu tô buscando tratamento, mas eu já nem acho que vai mudar mais. E hoje, né, eu até atendi nessa família hoje, ainda falei assim, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. A gente nem tá tendo a frequência de orientação de pais que a gente tinha, a gente nem tá tendo a mesma frequência, já espaçou tanto, porque as demandas não chegam. Não quer dizer que a criança virou um anjinho de candura, né, e não tem mais problema na família, não é isso. Mas os pais, a frequência e a intensidade do problema diminuiu, e quando o problema acontece, os pais sabem como lidar. Isso não é do dia para a noite. Isso é um processo. Mas é um processo que envolve o quê? O tratamento da criança e o treinamento e orientação de pais. Só o tratamento da criança, a gente não dá conta disso tudo. Os pais precisam passar também por esse treinamento, para que eles consigam lidar melhor, tá? Mas realmente é muito desafiador. Eu entendo você, porque lidar com 2 filhos com TOD é puxado, né? É puxado. Mas tem solução, tá? Não desista. E o capítulo 2, então, que é o capítulo da semana que vem, na próxima quarta-feira, 18 horas, a gente vai estar aqui de novo no capítulo 2, onde a gente vai falar sobre a desinformação como nossa maior inimiga. E aí, gente, nesse capítulo 2, né, que ele fala sobre a desinformação, ele vai trazer 2 coisas. A primeira, deixa eu só pegar aqui rapidinho. A primeira é que ele vai desmistificando, né? Ele vai jogando por terra alguns mitos,
Então ele vai trazer vários mitos e a gente vai trazer outros aqui também, né? Alguns mitos que estão relacionados ao TDAH, para a gente poder acabar com esses mitos na semana que vem. E ele também traz a história de reconhecimento do TDAH pela comunidade científica. Então, desde quando começaram as primeiras pesquisas, quando as pessoas começaram a descrever esse comportamento que hoje é conhecido como TDAH, né? Quando que a gente começou a falar esse nome TDAH? Então, ele vai trazer a história do transtorno, até para vocês entenderem que o TDAH não é um transtorno da modernidade, não é um transtorno que surgiu agora, não é um transtorno que é fruto do excesso de tecnologia. Não, tudo isso, a modernidade, excesso de tecnologia, telas, tudo isso pode até intensificar os sintomas, mas não é esse o motivo da criança ter o TDAH, ok? Então, semana que vem, a gente se encontra aqui para a gente continuar esse papo de mãe TDAH, nosso clube do livro na 3ª edição, onde a gente está lendo esse livro aqui, ó. Se você não tem, fica aí minha indicação para você, eu acho que vale bem a pena, principalmente se você está perdida, quer ter um conhecimento sobre TDAH. É um livro com uma linguagem acessível, um livro de valor acessível e é um livro que foi escrito para pais, tá? Então acho que é bem legal porque foi escrito para pais, então tem uma linguagem também bem acessível, tá bom? Semana que vem a gente vai para o capítulo 2. Vamos quebrar todos esses mitos e vamos entender o histórico, né? Toda a história do TDAH, até a gente chegar hoje no que a gente conhece como TDAH, que a gente conhece esse nome, né? A gente vai entender toda a trajetória das pesquisas para chegar hoje no que a gente conhece como TDAH. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram colocar? Para a gente poder encerrar. Lembrando, né? Quarta-feira a gente se encontra na live, mas durante a semana vocês vão ver aí aqui no Instagram, nas minhas redes sociais, algumas postagens sobre o que a gente conversou aqui hoje, né? Vou fazer alguns posts com essas informações, vou colocar nas redes sociais para reforçar aí a nossa conversa e também tudo aquilo que a gente aprendeu, tá bom? Podemos encerrar? Ok? Então, beijo para vocês, boa noite. Não esqueça, semana que vem, 18 horas, quarta-feira, e aproveita, vem com um convidado para a gente poder disseminar essas informações para o maior número de pessoas possível. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.